Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para quem é novo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou a criadora do canal Querida Gratidão. Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que nunca te falaram sobre a lei da atração. E isso é um insight que eu tive da minha experiência própria, tá? De anos ali testando, porque o meu lado cientista, pesquisadora, grita bastante e eu gosto de estar o tempo todo testando novas abordagens, novas técnicas e ao testar e percebendo, eu tive alguns insights que eu quero te passar para que você não precise passar por 10 anos de aplicação de lei da atração, que é até onde eu me lembro ali que eu usei a lei da atração de maneira consciente, lá desde 2012. Então eu espero que você não tenha que passar por 10 anos para poder ter os mesmos insights que eu, tá bom? O primeiro contato que eu tive ali de consciente com a lei da atração foi em 2012, quando eu li o livro O Segredo e depois que assisti ali o documentário. Desde então eu me interessei e sempre fui mais a fundo. Gente, tem um barulho de carro e um cachorro latindo aqui, tá? Então me desculpem se sair no áudio do vídeo, mas é algo que vai além de mim. Tem o cachorro do vizinho ali e o carro também não é meu. Então vamos seguindo. O que eu percebi? No próprio livro da Lei da Atração, no documentário, em outros livros, fala muito sobre você fixar o seu pensamento em um pedido, alguma coisa que você quer que aconteça. Muitos até falam que você tem que afirmar agora, porque se você pensar ou afirmar usando verbos de futuro ou passado, vai ficar no passado, vai ficar no futuro, você nunca vai alcançar, entre outros fatores. Mas o que eu mais consegui entender e perceber e vi que aconteceu rapidamente, às vezes coisas de segundos, minutos depois de eu ter de fato entrado nessa energia, foi a intenção. Não é nem o pensamento em si. Como é que eu faço? Eu até uso o pensamento, mas o meu foco não vai no pensamento e sim na intenção que eu deposito naquele pensamento. Deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. Esses dias mesmo, um bom exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu não tive resistência. Já entro nesse ponto também que isso conta muito. Tudo aquilo que você não tem resistência vai fluir super rápido. É como se fosse, vou dar uma analogia primeiro. Imagina um rio correndo, tá? Se esse rio tiver pedras pelo caminho, ele vai começar a ter que desviar dessa pedra para continuar o seu fluxo. Ele vai seguir o fluxo, mas vai demorar mais tempo por conta do desvio, certo? Quando a gente não tem resistência sobre algum assunto, é como se fosse um rio correndo no seu percurso sem pedras pelo caminho. Ele corre e depois que ele pega a velocidade, esse rio vai passar por uma correnteza, vai ter uma correnteza bem rápida e forte. É a mesma coisa dos nossos... É a mesma coisa das nossas intenções, não é nem nossos pensamentos. Eu já ia falar pensamento, mas não é pensamento. É a mesma coisa em relação à nossa intenção. Quando a nossa intenção é forte o suficiente, independente das palavras afirmadas, independente dos pensamentos, e se não tiver resistência frente àquele tipo de intenção, vai ocorrer muito rápido, principalmente quando essa lei da atração pega velocidade e flui. Então agora eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem bem. Vou dar dois exemplos, um que eu tenho resistência e eu tô trabalhando em cima disso, e outro que eu não tenho nenhum tipo de resistência. E eu tô num processo eu retornei para Porto Alegre, tava passando um tempinho em Cuiabá com minha família, e comecei um trabalho novo aqui além das aulas de yoga, como analista de marketing numa empresa, tá? Numa assessoria de marketing. E nesse processo eu ainda não tinha comprado uma escrivaninha, essa cadeira que vocês estão vendo. Tinha alguns detalhes que eu precisava resolver, porque eu me mudei em setembro do ano passado e passei ali quase 5 meses em Cuiabá. Então eu fiquei de setembro a dezembro do ano passado aqui, depois eu fui pra Cuiabá, então eu deixei pra comprar essas coisas de mesa, escrivaninha depois. Eu nem sabia se ia ficar aqui em Porto Alegre, tá? Então, nesse processo, eu voltei e eu trabalho, às vezes, home office. Eu tenho essa flexibilidade de trabalhar no escritório ou na minha casa. E tava difícil de trabalhar na cama, no sofá, não tava dando, a minha coluna tava gritando. Minha coluna tava parecendo aquela coluna de uma senhorinha de 90 anos. E aí, então, eu entrei em contato daqueles marketplace no Facebook, fui atrás, achei alguém para me entregar uma escrivaninha no valor acessível, a cadeira também.
Só que eu tinha muita coisa para resolver no dia da entrega da mesa e da cadeira, tá? Até aí tudo ok. Não tinha resistência alguma sobre a entrega da mesa e da cadeira, porque eu combinei com as pessoas que iriam me vender e já estava acertado ali a faixa de horário que eles iam me entregar. A mesa, se não me engano, o rapaz disse que até às 6 me entregava e a cadeira até às 5. Só que eu tinha que sair de casa e no mercado, eu não lembro agora o que era, e eu tinha que sair no mais tardar 5h30, porque depois eu tinha que dar aula. Então, o que eu fiz na minha mente? Afirmei que até às 5 horas a cadeira e a mesa já estariam aqui, já estaria tudo bem certinho e eu conseguiria ali às 5h30 estar no mercado, acho que era o mercado, bem tranquilamente. Só afirmei isso, eu não tinha resistência nenhuma quanto à entrega, sabia que 5 horas era um prazo que estava dentro da faixa que ambos estabeleceram para entregar, tanto o cara da cadeira quanto da mesa, que eram duas pessoas diferentes. E não tinha por que eu ter resistência em relação a isso. É a mesma coisa quando você vai no restaurante e pede um alimento ali, pede um prato, você não tem ali resistência de que o prato vai chegar, você só espera ele ficar pronto. Era a mesma lógica minha ali. E deu 5 horas em ponto, eu já estava com a mesa montada, o rapaz já tinha chegado 15 minutos antes, já tinha montado a mesa da minha casa, que é a escrivaninha. A cadeira chegou logo em seguida, então eu paguei o cara da mesa, em seguida já recebi o cara da cadeira. E deu 5 horas em ponto, já estava com a mesa e a cadeira instalada na minha casa. Pode ser coincidência? Pode ser, mas eu prefiro acreditar que de alguma forma a minha intenção favoreceu o processo para que tudo ocorresse da maneira que eu queria. Eu afirmei, mentalizei e soltei. Percebam que eu podia ficar horas ali. Não, eles vão chegar até as 5. Vão chegar até as 5. Não, às 5 e ponto vão estar aqui. 5 e ponto vão estar aqui, eu vou conseguir resolver o que tem que fazer, o que eu tenho pra fazer. Não, 5 e ponto, 5 e ponto. Não, eles vão estar aqui. Eles não iam conseguir, eles não é nem não iriam conseguir, eles não iriam chegar às 5. Provavelmente ia passar do horário. Sabe por quê? Porque eu estaria colocando uma resistência em cima do meu pedido. É a mesma coisa que eu pedisse pra eles entregarem aqui e ficasse toda hora ligando. E aí, já chegou? Já chegou? Já entregaram? Já entregaram? 10 minutos depois ligar de novo, 1 hora depois ligar de novo, sendo que já foi acordado que teria uma faixa de horário de entrega. Ficou claro? Eu não tinha resistência sobre a entrega, eu sabia que eles iam entregar. Só que eu queria que eles entregassem até às 5 para eu conseguir resolver a minha vida. E eu não tinha nenhuma resistência sobre isso. Então aquilo de fato ocorreu. Eu pensei apenas uma vez, eu afirmei durante 60 segundos, eu já explico por quê, ali em torno de 62 segundos, e soltei, fui fazer as minhas coisas, no caso que eu estava trabalhando. E tudo correu do jeito que eu queria, porque eu não fiquei remoendo aquele pensamento, eu não criei resistência, não tinha resistência alguma sobre a entrega, eu não fiquei pensando várias vezes e ligando para eles entregarem mais rápido. Então, de fato, o que aconteceu foi que eu usei o pensamento para criar a imagem mental que reforçasse o meu sentimento de afirmação de que eles dois iriam entregar até as 5, a mesa e a cadeira. Então, nunca é o que você pensa. Porque se for o que você pensa, você vai ficar pensando horas e não vai acontecer. É a sua intenção em cima daquilo que você pensa. E se aquilo que você pensou e a sua intenção não tem nenhuma resistência para acontecer. Outro exemplo em relação a dinheiro. Já melhorou muito a minha situação financeira. Se você não acredita em mim, pode ver os meus vídeos anteriores. Você vai ver que eu morava numa casa mais humilde. Não que eu moro numa mansão agora, mas se vocês observarem em volta, é um ambiente muito mais bonito, mais sofisticado. E eu tava morando num cubículo de madeira. Tem até vídeos ali falando relatos de lei da atração, ressonância harmônica no meu cubículozinho de madeira que naquele processo do passado foi muito importante para mim. E eu agradeço pela experiência também. Mas então eu fui crescendo nos últimos anos, dei um boom, na verdade, do ano passado pra cá. E dinheiro tá fluindo pra mim, que é uma maravilha, fico muito feliz com isso. Mas ainda tem algumas travas, sabe? Pode ser em relação à minha família, à minha criação, tem vários fatores aí envolvidos que devagarzinho eu tô limpando. Mas como é algo que vem enraizado desde o ventre, desde a barriga da minha mãe, meus pais já estavam preocupados com dinheiro, é algo muito mais complexo para eu lidar, então a resistência ainda é grande. Então é como se o rio começasse a fluir, quando pegasse velocidade,
aparecessem umas pedras pelo caminho que faz com que esse rio comece a frear e reduzir a velocidade, fazendo com que as coisas fluam, mas fluam mais devagar. E não tem nada a ver com o meu pensamento, e não tem nada a ver com a minha intenção. Tanto é que, para quem me conhece, sabe que eu trabalho muito. Tenho uma jornada tripla, na verdade, entre me dividir com agora assessoria de marketing, as aulas de yoga, canal do YouTube, Instagram, é muito trabalho e pouco tempo. E tenho certeza que se eu não tivesse ainda tanta resistência em relação à prosperidade e ao dinheiro, tudo teria fluído muito mais rápido. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, por exemplo, quanto nas quantidades de alunos. Então, tudo poderia fluir que nem a mesa e a cadeira, só que eu tenho certas resistências ainda para serem limpadas em relação ao dinheiro. Então, o dinheiro vem para mim com facilidade, mas ainda com resistência por conta desses fatores. Então, ficou claro agora para vocês que eu tô de fato conseguindo ter prosperidade, mas está sendo mais lento porque eu tô colocando pedras no meio do caminho para que o fluxo da minha vida seja um pouco mais lento e que devagarzinho eu tô tirando essas pedras à medida que eu vou limpando para que o fluxo da prosperidade pegue um ritmo ali, ou a lei do ritmo, que vai fazer com que a lei da atração flua mais fácil. Então é a intenção. Se eu tiver um pensamento frequente sobre o que eu quero e não tiver intenção e não tiver ciente da resistência sobre aquilo, não vai acontecer. Se eu tiver uma alta intenção e uma alta resistência, vai acontecer mais devagar. Se eu focar no meu pensamento uma única vez, com muita certeza que já deu certo, que já aconteceu, usando esse pensamento para utilizar aqui a minha intenção, fazendo com que esse pensamento sirva de ajuda para que a minha intenção de fato seja formulada na minha mente e que devagar eu vou reduzindo a resistência, então de fato aquilo vai acontecer. Às vezes até instantaneamente, em questão de segundos, que já me aconteceu também. Então, a sacada é a alta intenção, baixa resistência e usar ali a visualização mental, as afirmações para servir de ajuda para sua intenção. Então, nunca foi e provavelmente nunca será só a afirmação positiva e o pensamento positivo, se a sua intenção, a sua energia não estiver alinhada com ele. Quanto mais intenção, menos resistência e que o seu pensamento, as suas afirmações sejam condizentes com a sua intenção, vai facilitar para que o processo da lei da atração ocorra. Então, sempre que você for afirmar alguma coisa e você quer que aquilo se concretize de fato, que você quer que aquilo sirva de como que eu posso explicar? Uma cama elástica ali para dar um jump, para ajudar muito, dar um up na sua intenção, afirme mentalmente ou falando verbalmente algo com muita certeza. Eu tinha certeza que poderia acontecer aquilo, então eu só afirmei, porque eu não tinha resistência, não tinha dúvidas. Quanto menos dúvidas, quanto menos resistente eu for, mais a minha afirmação mental e verbal vai servir de um upgrade para auxiliar na minha intenção. Mas todo o segredo é a intenção. É uma intenção energética, um desejo genuíno de que de fato eu quero aquilo e que eu posso ter aquilo, que eu não tenho nenhum tipo de impedimento que me dificulte conseguir aquilo. É difícil, principalmente em relação a dinheiro, a autoestima, relacionamento. Mas faça como eu, comece a aplicar primeiro com coisas que você sabe que não tem resistência, como a entrega de uma comida de aplicativo, como pegar água gelada, como comprar alguma coisa. E conforme você vai fazendo essas cocriações conscientes, atraindo para você, você vai vendo que tudo vai fluindo mais fácil. E você vai quebrando a resistência da sua mente. E aí você pode usar várias técnicas para fazer essa limpeza do que está de fato fazendo você resistir ao fluxo natural da vida, porque você merece tudo. Você é perfeito e merece tudo que você quiser. Então você pode fazer técnicas de Ho'oponopono, meditação, práticas de yoga, aí entra também outras terapias holísticas, reiki, tudo isso vai ajudando a limpar. Mas só o fato de você estar consciente que existe ali uma resistência nessa área da minha vida, nesse assunto, nessa condução, já é o primeiro passo para você fazer a limpeza e conseguir cada vez mais permitir que o fluxo
do seu rio da prosperidade, do relacionamento, da saúde. Flua livremente, pegue velocidade, que a lei da atração se alinhe com a lei do ritmo, fazendo com que tudo aquilo flua de maneira rápida, fluida, tranquila e próspera para você. Não era para ficar tão grande, mas ficou grande esse vídeo, mas tentei exemplificar o mais sucintamente possível. Espero que você tenha entendido que, de fato, você comece a aplicar para cada vez mais reduzir qualquer tipo de resistência que te impeça de alcançar o que você quer, o que você deseja. E é isso, pessoal. Desejo para vocês um lindo dia e um aviso. Toda terça, a partir dessa semana, aqui estamos na semana do dia 1º de agosto de 2022. Então, toda terça e quinta eu vou fazer aulas curtinhas de yoga. Vai ser tipo bom dia com yoga. Aula de yoga das 5h10 da manhã, madrugadinha. Das 5h10 até as 5h20 da manhã. Depois eu tenho que dar aula às 5h30. Então, das 5h10 às 5h20, aula de 10 minutinhos de yoga toda terça e quinta ao vivo. Aqui no YouTube, tá bom? Então, aguardo você. Se você souber de alguém que se interessa também, já manda esse vídeo pra pessoa ficar ligada, para acompanhar as aulas ao vivo, totalmente gratuita. Um beijão e um dia maravilhoso para você. Até mais!